gliconeogênese. Vamos entender agora, de fato, como que o açúcar é sintetizado. Para isso, nós precisamos entender o que é a gliconeogênese. Quando nós falamos de gliconeogênese, esse evento é a produção de glicose a partir de qualquer composto que possa ser convertido em glicose, como por exemplo, o lactato, o piruvato, o oxalacetato ou intermediários do ciclo do ácido cítrico. A glicose, ela tem um papel central no metabolismo. Nos mamíferos, alguns tecidos dependem quase que completamente da glicose para suprir sua energia metabólica. O cérebro humano, ele é dependente de glicose, os eritrócitos, os testículos, a medula renal e tecidos embrionários. Outros tecidos podem até não depender exclusivamente desse açúcar, mas eles precisam da glicose para que seu metabolismo aconteça. Para vocês terem uma ideia, o cérebro ele consome 120 gramas de glicose por dia. Mais da metade está armazenada como glicogênio no fígado e no músculo. Quando a quantidade de glicose não é suficiente, ela precisa ser sintetizada por precursores, que não são carboidratos. E aí nós temos essa via metabólica, que é a gliconeogênese. Essa via, ela converte piruvato e outros compostos com 3 carbonos em glicose. A gliconeogênese ocorre em todos os animais, vegetais, fungos, micro-organismos. Nos mamíferos, a gliconeogênese ocorre principalmente no fígado e em menor quantidade no córtex renal, e o precursor dessa via, sem dúvida nenhuma, é o lactato. Já nas sementes em germinação, as gorduras e as proteínas armazenadas são convertidas em sacarose, que é o açúcar de transporte no vegetal. A sacarose ela é distribuída para as outras partes do vegetal em desenvolvimento. A glicose e seus derivados são precursores na síntese da parede celular, nucleotídeos, coenzimas, além disso, em vários outros metabólitos essenciais. Isso para vocês terem uma ideia o quanto esse açúcar ele é importante. Aqui nós temos uma ideia geral de como que esse açúcar é formado. Nós temos aqui a mitocôndria. Na mitocôndria, lá na matriz mitocondrial, nós temos o ciclo do ácido cítrico, conhecido aí como ciclo de Krebs. A partir dele, como precursor, nós temos o malato, que forma o oxalacetato, que por sua vez dá origem às hexoses, né? Dentre elas aí a glicose, e a partir das hexoses, a sacarose, então, ela pode ser formada. Então, dessa maneira, nós temos aí como que a glicose ela é sintetizada para que o metabolismo, então, tenha esse carboidrato para que ele possa trabalhar. Agora, vamos falar da biossíntese de amido e sacarose. Tendo em vista que nós vimos o processo de fotossíntese, mas nós paramos o processo de fotossíntese nas vias C3, C4 e CAM, para que nós então pudéssemos retornar agora e então entender como que de fato esse açúcar, que é o açúcar de transporte nos vegetais, ele é sintetizado. Se nós lembrarmos então, nós tínhamos visto o ciclo de Calvin, as suas diversas etapas, e eu disse para vocês que parte do gliceraldeído 3-fosfato que é reduzido aqui, ele segue para a síntese de açúcar. Os demais permanecem no ciclo. Então agora nós vamos para esse segundo destino, que é a síntese do açúcar. Durante a fotossíntese, um vegetal produz mais carboidrato do que realmente ele precisa para gerar energia. Nesse caso, esse excesso é convertido em sacarose para ser utilizado como combustível, tendo em vista que esse açúcar é o seu açúcar de transporte.
Na maioria das plantas, o amido é a principal forma de estocagem. Já em plantas como beterraba açucareira e a cana-de-açúcar, a sacarose é a principal forma de estocagem desse material. Então vamos entender aqui qual é o caminho que esse gliceraldeído ele segue para a síntese de amido e de glicose. Aqui então nós temos a representação do cloroplasto e nós vimos aqui na via C3 a redução do 1,3-bifosfoglicerato a gliceraldeído 3-fosfato. Veja só, esse gliceraldeído 3-fosfato que foi sintetizado lá no cloroplasto, ele pode seguir dois caminhos diferentes aqui nessa síntese de amido e de açúcar. Ele pode continuar no cloroplasto e aqui ele vai ser fosforilado e ele vai produzir a frutose 1,6-bifosfato. Essa vai sofrer uma desfosforilação e vai ser convertida em frutose 6-fosfato. E essa frutose 6-fosfato é a precursora na síntese de amido. Uma outra alternativa é esse gliceraldeído ser convertido em dihidroxiacetona fosfato e aí ele sai do cloroplasto e vai para o citossol. Aqui, essa dihidroxiacetona fosfato vai ser convertido em frutose 1,6-bifosfato, este por sua vez em frutose 6-fosfato e aqui no citossol a frutose 6-fosfato vai ser precursora para a síntese de sacarose. Então veja bem, se o gliceraldeído 3-fosfato permanece no cloroplasto, ele vai produzir material de reserva. Se ele sai e vai para o citossol, ele vai produzir sacarose. Então aqui, para que nós possamos entender como que a sacarose ela é produzida no citossol, o 3-fosfoglicerato ele sofre uma fosforilação e ele é convertido em 1,3-bifosfoglicerato, que esse, por sua vez, ele sofre uma redução e ele produz a dihidroxiacetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato, que são isômeros, né? E nesse caso, quem é precursor das vias subsequentes é o gliceraldeído 3-fosfato, que segue produzindo aí a frutose 1,6-bifosfato. Esse sofre uma desfosforilação, produz frutose 6-fosfato e a partir da frutose 6-fosfato é produzida a sacarose 6-fosfato e a partir dela, por um processo de novo de desfosforilação, é produzido a sacarose. Tá? Então, dessa maneira, os vegetais eles produzem o seu açúcar de transporte. A maior parte das trioses fosfatos são para regenerar a ribulose 1,5-bifosfato, ou é convertido em amido no cloroplasto e o citossol, então, ele produz aí a sacarose. Então, dessa maneira, nós fechamos a fotossíntese com o entendimento de como que o açúcar é sintetizado.